Nem todas as pessoas são intuitivas na área da liderança, mas todas as pessoas têm intuição. E por que digo isso? Porque as pessoas são intuitivas nas áreas em que são fortes. Vou dar um exemplo. Como sou um comunicador e falo muito em público, as pessoas eventualmente querem ouvir a minha esposa Margaret, e ela, às vezes, recebe um convite para falar em algum acontecimento. À medida que a data se aproxima, Margaret trabalha em sua apresentação, faz anotações, mas inevitavelmente acabamos tendo uma conversa como esta. John, como você acha que eu devo começar? Depende. Isso não ajuda muito. Margaret, não estou tentando dificultar. Cada situação é diferente. Tá bom, mas o que você faria? Bem, conversaria com muitos dos membros da plateia antes do evento para ter uma noção de quem são eles. Sabe, apenas verificar o público. E prestaria atenção ao que o anfitrião dissesse e às pessoas que falassem antes de mim para ter uma ideia se deveria me referir a algo que eles disseram ou que aconteceu antes. Buscaria uma forma de me ligar ao público. Isso não me ajuda. Para ser honesto, as perguntas dela me frustram tanto quanto minhas respostas a frustram. Tenho dificuldade em explicar o que faria porque, para mim, a comunicação é intuitiva. É um dos meus pontos fortes. Mas isso não é uma crítica a Margaret. Ela é muito mais talentosa que eu em muitas áreas. Para dar uma ideia, quando me preparo para falar em algum evento e procuro escolher a roupa, sou um inútil. Normalmente, eu fico de pé na frente do armário, paralisado e pasmo, absolutamente incapaz de descobrir o que combina com o quê. Ou então, escolho alguma coisa, visto, entro no quarto e... John, você não vai vestir isso, vai? Não, claro que não. O que você acha que devo usar? Ainda não vi você com esse paletó aqui. Que tal? Experimenta essa camisa com essa gravata. Vai ficar ótimo. Enquanto ela escolhe as calças, tento ajudar pegando os sapatos. Não, você não pode calçar esses sapatos com essa roupa. Use esse aqui e esse cinto. Quando estou no evento, recebo cumprimentos sobre meu vestuário. Então, quando volto para casa, penduro tudo aquilo junto porque sei que são roupas que combinam. Assim, na próxima vez em que me arrumar para um evento, visto aquilo e entro confiante no quarto. Mas Margaret reclama. Você não pode vestir isso novamente. E de novo retomamos a mesma rotina. Margaret tem um instinto inacreditável no que diz respeito a tudo que é artístico. Tem uma grande noção de estilo e um olho fantástico para cores. Consegue pintar, fazer arranjo de flores, desenhar, encontrar lindas antiguidades, fazer jardinagem, decoração, tudo. É intuitiva nas áreas em que é forte. Graças a ela, todas as casas em que moramos sempre foram lindas. Realmente acho que qualquer decorador profissional apreciaria seu estilo. Tenho sorte porque me beneficio do talento dela. Intuição é algo muito difícil de explicar por não ser concreto. Não se baseia apenas em evidências empíricas. Se você já viu reprises do antigo seriado policial da década de 50, chamado Dragnet, provavelmente conhece a frase que Jack Webb tornou famosa na pele do detetive Joe Friday. Apenas os fatos, madame, apenas os fatos. A lei da intuição depende de muito mais que fatos. A lei da intuição fundamenta-se em fatos e também em outros fatores intangíveis, como a moral dos funcionários, o impulso organizacional e a dinâmica das relações. Colin Powell, general da reserva do Exército e ex-secretário de Estado, deu uma boa explicação para o uso da intuição de liderança e sua importância. Ele observou que muitos líderes têm problemas quando querem ter um volume exaustivo de informações ou esperam ter todas as questões respondidas antes de tomar decisões. Powell diz que tem o hábito de tomar uma decisão de liderança após reunir apenas de 40% a 60% das informações que podem ser conseguidas e usar sua experiência para fazer a diferença. Em outras palavras, ele baseia suas decisões de liderança tanto na intuição quanto nos fatos. Ele se baseia na lei da intuição. E isso, muitas vezes, separa os grandes líderes daqueles apenas bons. Bons líderes veem tudo com um viés de liderança. Por conseguinte, de forma intuitiva e quase que de modo automático, eles sabem o que fazer no que diz respeito a liderar. Esse instinto de ler e de reagir é claro nos melhores líderes. É só analisar a carreira de outro general da reserva do Exército dos Estados Unidos, Norman Schwarzkopf.
comandante das forças aliadas na Guerra do Golfo. Reiteradas vezes, ele recebeu comandos que outros evitavam, mas foi capaz de reverter situações em função de sua excepcional intuição de liderança e capacidade de ação. Líderes, com frequência, conseguem fazer o mesmo. Quando já tinha 17 anos de exército, Norman, por fim, recebeu a oportunidade de comandar um batalhão. Foi em dezembro de 1969, em seu segundo período no Vietnã como tenente-coronel. O comando que ninguém queria era o do 1º Batalhão do 6º Regimento de Infantaria, o primeiro do 6º. Como o grupo tinha péssima reputação, foi apelidado de pior do 6º. Para confirmar, Norman, ao assumir o comando, foi informado de que o batalhão acabara de ser reprovado na inspeção anual com uma pontuação terrível, apenas 16 pontos dos 100 possíveis. E ele tinha apenas 30 dias para colocar seus homens em forma. Após a cerimônia de passagem de comando, Norman se reuniu com o comandante que saía. Aceite essa garrafa de Scotch, Svashkopov. Você vai precisar. Espero que se saia melhor que eu. Tentei liderar o melhor que pude, mas este é um batalhão desleixado. Tem péssimo moral e tem uma péssima missão. Boa sorte. Ele esperava se defrontar com uma situação péssima, mas ela era ainda pior do que imaginara. Seu antecessor não conhecia a primeira coisa que precisamos saber sobre liderança. O homem nunca deixara a segurança da base para inspecionar suas tropas. E os resultados eram assustadores. Todo o batalhão era um caos. Os oficiais eram indiferentes. Os procedimentos militares de segurança mais básicos não eram seguidos. Os soldados estavam morrendo desnecessariamente. O comandante que saía estava certo. Era um batalhão desleixado, com péssimo moral. Mas ele não percebera que, em grande parte, a culpa era dele mesmo. Ao longo das semanas seguintes, a intuição de liderança de Norman foi despertada, e ele entrou em ação. Implementou procedimentos, treinou novamente a tropa, desenvolveu líderes e deu aos homens rumo e senso de propósito. Quando chegou o momento da inspeção de 30 dias, eles conseguiram ser aprovados. E os homens começaram a pensar que podiam fazer aquilo direito, que podiam ser um sucesso. Como resultado, menos homens morreram, o moral aumentou e o batalhão começou a ser eficiente em sua missão. A transformação do batalhão foi tão grande que poucos meses após ter sido assumido por Norman, foi escolhido para realizar missões mais difíceis. Aquelas que só podiam ser realizadas por um grupo disciplinado, bem liderado e com moral alto. Como Norman conseguiu modificar aquele grupo de soldados? Da mesma forma como ele sempre superara todas as missões. A lei da intuição. Outros oficiais tinham o mesmo treinamento e acesso aos mesmos recursos. E Norman não era necessariamente mais inteligente que seus pares. O que ele introduziu foi uma forte intuição de liderança. Via tudo com um viés de liderança. O que você é determina o que você vê. Uma cena do filme As Grandes Férias exemplifica isso perfeitamente. No filme, Chet, interpretado por John Candy, está de férias com a família em uma comunidade de um pequeno lago na floresta. Ele recebe a visita inesperada de sua cunhada com o marido, Roman, interpretado por Dan Aykroyd. Os dois homens sentam-se na varanda da cabana, com vista para o lago e para quilômetros de belas florestas, e começam a conversar. E Roman, um espertalhão de fala rápida, apresenta a Chet sua visão. Vou lhe dizer o que estou vendo. Vejo os recursos não explorados do norte de Minnesota, Wisconsin e Michigan. Vejo um consórcio de desenvolvimento explorando mais de $1,5 milhão em produtos da floresta. Vejo uma fábrica de papel e, caso haja metais estratégicos, atividade de mineração. Um cinturão verde entre as casas do condomínio e uma grande instalação administrativa. Mas eu quero saber o que você vê. Eu? Hã? Só vejo árvores. Bem, ninguém jamais o acusou de ter uma grande visão. Chet via árvores, porque ele estava lá para desfrutar do cenário. Roman via oportunidades de negócios, porque ele era uma pessoa interessada em ganhar dinheiro. A forma como você vê o mundo ao seu redor é determinada por quem você é. Como os líderes pensam? Em função de sua intuição, os líderes avaliam tudo com um viés da liderança. As pessoas que nascem com uma capacidade de liderança natural são particularmente fortes na área de intuição de liderança.
Outras têm de trabalhar duro para desenvolvê-la e conquistá-la. Mas seja como for, a intuição é fruto de duas coisas: a combinação de habilidade natural, as áreas fortes da pessoa e habilidades aprendidas. A intuição é bem informada, e isso faz com que as questões de liderança apareçam ao líder de uma forma que não ocorre aos outros. Vejo a intuição da liderança como a capacidade de o líder ler o que está acontecendo. Por esse motivo, digo que os líderes são leitores. Líderes são leitores da situação. Hoje faço muitas coisas. Escrevo, dou palestras, oriento e tenho uma rede de influência. Também sou dono de 2 empresas. Embora converse com os presidentes das minhas empresas semanalmente, eles cuidam das operações cotidianas e só apareço no escritório ocasionalmente. Recentemente, John Ho, presidente e superintendente da equipe, comentou: John, quando você vai ao escritório, mergulha em nosso mundo muito facilmente. Achei que tinha sido uma escolha de palavras interessantes. Então perguntei o que ele queria dizer. Você tem consciência da atmosfera e do ambiente. Faz boas perguntas e rapidamente entra no nosso ritmo. Você nunca parece deslocado quando volta ao escritório. Quando refleti, dei-me conta de que ele descrevia minha utilização da intuição de liderança. Em todas as circunstâncias, os líderes percebem detalhes que escapam aos outros. Eles se sintonizam na dinâmica da liderança. Muitos líderes descrevem isso como uma capacidade de sentir o ar, as coisas em sua organização. Podem sentir as atitudes das pessoas. São capazes de detectar a química de uma equipe. Podem dizer quando as coisas estão tinindo, quando estão desacelerando ou prestes a paralisar. Não precisam folhear boletins, relatórios, nem examinar balanços. Conhecem a situação antes de terem todos os fatos. Isso é fruto de sua intuição de liderança. Líderes são leitores de tendências. A maioria dos seguidores concentra-se em seu trabalho. Eles pensam em termos de tarefas a realizar, de projetos ou de metas específicas. É como deve ser. A maioria dos administradores está preocupada com eficácia e eficiência. Eles, muitas vezes, têm uma visão mais ampla que os funcionários, pensando em termos de semanas, meses ou até mesmo anos. Mas os líderes têm uma visão ainda mais ampla. Eles enxergam anos ou décadas à frente. Tudo o que acontece ao redor de nós se dá no contexto de um quadro mais amplo. Os líderes têm a capacidade e a responsabilidade de se afastar do que está acontecendo no momento e identificar não apenas onde a organização está, mas para onde se encaminha. Algumas vezes, eles podem conseguir isso por intermédio de análises, mas com frequência os líderes primeiro sentem e depois encontram os dados que justificam. A intuição diz a eles que algo está acontecendo, que as condições estão mudando e que estão surgindo problemas ou oportunidades. Os líderes sempre precisam estar alguns passos à frente do seu melhor pessoal, ou não são líderes de verdade. Eles só podem fazer isso se forem capazes de ler as tendências. Líderes são leitores de recursos. Uma grande diferença entre os líderes e os outros é a forma como eles veem os recursos. Um bom trabalhador se depara com um desafio e se pergunta: o que eu posso fazer para ajudar? Um grande realizador pergunta: como eu posso resolver este problema? Uma pessoa de desempenho máximo especula: o que preciso fazer para atingir o nível seguinte e superar isso? Os líderes pensam de outro modo. Pensam em termos de recursos e de como maximizá-los. Eles identificam um desafio, um problema ou uma oportunidade e pensam: quem é a melhor pessoa para cuidar disso? Quais recursos já temos? Matérias-primas, tecnologias, informação e assim por diante. E quais nos ajudarão nessa empreitada? Qual o custo financeiro disso? Como posso estimular minha equipe para alcançar esse objetivo? Os líderes veem tudo com um viés de liderança. Concentram-se em mobilizar pessoas e recursos para atingir suas metas, e não em se valer de seus próprios recursos individuais. Líderes que querem ter sucesso maximizam todo o patrimônio e os recursos que têm em benefício de sua organização. Por isso, eles estão sempre conscientes daquilo que têm à sua disposição. Líderes são leitores de pessoas. O presidente Lyndon Johnson disse certa vez que você não pertence à política se, quando entrar numa sala, não for capaz de dizer quem está a seu favor e quem está contra você. A afirmação também se aplica a qualquer outro tipo de líder.
Líderes intuitivos podem sentir o que acontece com as pessoas e conhecer suas esperanças, medos e preocupações. Eles são capazes de sentir o que está acontecendo em uma sala, se há curiosidade, dúvida, relutância, ansiedade ou alívio. Como ele tem habilidade para fazer isso, é capaz de liderar eficazmente. Ler pessoas é talvez a habilidade intuitiva mais importante que os líderes podem ter. Afinal, se o que você faz não envolve pessoas, então não é liderança. E se você não convence as pessoas a segui-lo, então, na verdade, não lidera. Líderes são leitores de si mesmos. Finalmente, bons líderes desenvolvem a capacidade de ler a si mesmos. O poeta James Russell Lowell observou que ninguém pode produzir coisas grandiosas se não for absolutamente sincero ao lidar consigo mesmo. Líderes precisam conhecer não apenas a sua força, seus pontos fracos, suas habilidades e suas fraquezas, mas também sua disposição no momento. Porque os líderes podem deter a evolução com tanta facilidade quanto podem ajudar a produzi-la. Na verdade, é mais fácil prejudicar uma organização que criar uma. Já vimos excelentes organizações que levaram gerações para se estruturar, desmoronar em questão de anos. Quando os líderes são centrados em si mesmos, pessimistas ou rígidos, costumam prejudicar suas organizações, porque acabam caindo na armadilha de achar que não podem ou não devem mudar. E quando isso acontece, a organização enfrenta dificuldades para melhorar. Então, seu declínio é inevitável. Se você diz a si mesmo: gostaria de ser capaz de ler essa dinâmica na minha organização, mas eu não consigo ver as coisas intuitivamente, não se desespere. A boa notícia é que você pode melhorar sua intuição de liderança, mesmo que não seja um líder nato. Já falei que a intuição de liderança é a intuição bem informada. Quando menos talento natural para a liderança você tiver, mais você precisa se esforçar para desenvolver habilidades e ganhar experiência. Esses dois aspectos podem ajudá-lo a desenvolver padrões de raciocínio. E padrões de raciocínio podem ser aprendidos. Descobri que todas as pessoas se encaixam em 3 grandes níveis de intuição. Existem aqueles que compreendem a liderança naturalmente. Algumas pessoas nascem com excepcionais dons de liderança. Elas entendem as pessoas instintivamente e sabem como movê-las do ponto A ao ponto B. Na infância, já agem como líderes. Observe-as no parque e poderá ver outras crianças as seguindo. As pessoas com intuição de liderança natural podem crescer a partir disso e se tornar líderes mundiais de grande calibre. Existem aqueles que podem ser ensinados a compreender a liderança. A maioria das pessoas está nessa categoria. Tem habilidades pessoais adequadas e, se forem ensinadas, podem desenvolver intuição. A liderança pode ser aprendida. No entanto, pessoas que não tentam melhorar sua liderança e nunca se esforçam para desenvolver sua intuição estão condenadas a ser vulneráveis em sua liderança pelo resto da vida. Por fim, existem aqueles que nunca compreenderão a liderança. Acredito que praticamente todos são capazes de desenvolver habilidades de liderança e intuição. Mas, ocasionalmente, deparo-me com alguém que parece não ter em sua estrutura óssea o osso da liderança e que não está interessado em desenvolver as habilidades necessárias para liderar. Esse não é o seu caso, porque essas pessoas nunca procurariam saber mais sobre liderança. Desenvolva sua intuição mudando seu modo de pensar. Há vários anos, ao ser convidado a visitar a Universidade do Sul da Califórnia, fiz uma descoberta sobre o futebol americano universitário e sobre como os zagueiros são treinados a fim de estruturar o pensamento com relação à sua posição. Na época, o técnico era Larry Smith. Ele me convidou para falar para o time de futebol que dirigia, os Trojans, antes de um jogo importante, e também permitiu que eu visitasse a sala de planejamento de ataque do time. Em quadros negros, que cobriam todas as paredes, os técnicos mapeavam todas as situações em que seu time poderia estar, jogadas, distâncias percorridas e ponto de campo. E para cada situação, os técnicos planejavam uma jogada específica para vencer, com base em seus anos de experiência e do seu conhecimento intuitivo do jogo. Quando estava lá, percebi uma cama de lona junto a uma das paredes. Ao perguntar para o que servia, o coordenador e eu travamos o seguinte diálogo. Sempre passo a noite de sexta-feira aqui para ter certeza de que também sei todas as jogadas. Tá, mas você tem todas elas escritas naquela folha que amanhã levará com você para a lateral do campo. Por que simplesmente não as utiliza? Não posso confiar naquilo. Não há tempo.
No momento em que o joelho do jogador que leva a bola toca na grama, eu tenho que saber qual jogada escolher em seguida, de acordo com a situação. Não tenho tempo para folhear a fim de decidir o que fazer. O trabalho dele era colocar a intuição da equipe de técnicos em ação em um instante. Mas os técnicos não param por aí. Os 3 zagueiros da universidade têm de decorar todas aquelas jogadas. Na noite anterior ao jogo, vi os técnicos interrogarem aqueles jovens, apresentando a eles uma situação depois da outra. O trabalho dos zagueiros era dizer qual jogada era certa em cada uma das situações. Os técnicos queriam que eles estivessem tão bem informados e tão preparados que a intuição assumisse o controle durante o jogo. Isso os ajudaria a liderar eficazmente a equipe. Sempre que enfrentam um problema, os líderes automaticamente o avaliam e começam a resolvê-lo, usando a lei da intuição. Eles avaliam tudo com um viés de liderança. A intuição de liderança entrou em ação recentemente na Apple Computer. Todo mundo conhece a história de sucesso da Apple. A empresa foi criada em uma garagem em 1976 por Steve Jobs e Steve Wozniak. Apenas 4 anos depois, a empresa lançou ações a $22 por cota e vendeu mais de 4 milhões dessas cotas. Mais de 40 funcionários e investidores ficaram milionários da noite para o dia. Mas a história da Apple não é apenas de sucesso. Desde aqueles primeiros anos, houve muitas variações em relação ao sucesso da Apple, ao valor de suas ações e à capacidade de conquistar clientes. Jobs deixou a Apple em 1985, expulso em uma batalha com o presidente da companhia, John Sculley, ex-presidente da Pepsi, que Jobs recrutara em 1983. Sculley foi substituído por Michael Spindler em 1993 e Gilbert Amelio em 1996. Nenhum deles foi capaz de restaurar o sucesso anterior da Apple. Em seus dias de glória, a Apple vendia 14,6% de todos os computadores pessoais nos Estados Unidos. Em 1997, as vendas caíram para 3,5%. Foi quando a Apple, em busca de ajuda, voltou-se novamente para a liderança de seu fundador, Steve Jobs. A empresa decadente achava que ele poderia salvá-la. Jobs revisou a situação intuitivamente e começou a agir de imediato. Ele sabia que era impossível melhorar sem uma mudança de liderança, e então, de início, demitiu toda a diretoria anterior, com exceção de 2 membros, e empossou novos integrantes. Fez mudanças na liderança executiva, dispensou a agência de publicidade da empresa e promoveu uma concorrência entre 3 outras empresas. Jobs também reorientou a empresa. Queria retornar ao básico, algo que a Apple sempre fizera muito bem: valer-se da sua individualidade para criar produtos que faziam diferença. Na época, ele afirmou: Nós revisamos o lançamento de novos produtos e cortamos mais de 70% dos projetos, mantendo os 30% que eram preciosos. Depois, acrescentamos outros novos, um novo paradigma em computadores. Nenhuma daquelas ações foi particularmente surpreendente, mas Jobs também fez algo que realmente demonstrou a lei da intuição em ação. Ele leu a situação da Apple e tomou uma decisão de liderança que ia completamente contra a corrente do raciocínio anterior da empresa, um salto inacreditável de liderança intuitiva. Ele fez uma aliança estratégica com um homem que os funcionários da Apple consideravam seu arqui-inimigo: Bill Gates. Jobs explicou: Liguei para o Bill e disse que a Microsoft e a Apple deveriam trabalhar mais juntas, mas que tínhamos aquele problema a resolver, aquela disputa da propriedade intelectual. Expliquei a ele que deveríamos resolver aquela pendência. Eles negociaram rapidamente um acordo que encerrou o processo da Apple contra a Microsoft. Gates prometeu indenizar a Apple e investir $150 milhões em ações sem direito a voto. Isso abriu caminho para parcerias futuras e injetou na empresa o capital que era muito necessário. Foi algo que apenas um líder intuitivo teria feito. O valor das ações da Apple aumentou imediatamente em 33%. E com o tempo, a Apple recuperou parte do prestígio que perdera ao longo dos anos. Em 2001, Jobs fez outra jogada de liderança baseada em sua intuição. Enquanto os outros fabricantes de computadores investiam em PDAs, assistente pessoal digital, ele estava interessado em música. Quando Tony Fadell, fornecedor independente e especialista em hardware, procurou a Apple com a ideia de um tocador de MP3 e uma empresa de venda de música, a companhia abraçou a ideia, embora várias outras empresas a tivessem rejeitado. Fadell foi contratado e eles começaram a trabalhar no que seria conhecido como o iPod. O envolvimento de Jobs com o iPod
é um sinal de sua intuição de liderança. Ben Knaus, que participou de todo o processo, observou que desde o início o projeto mereceu 100% do tempo de Steve Jobs. E por que Jobs fez isso? Porque sua intuição como líder fez com que ele compreendesse o impacto que o aparelho poderia ter. Era coerente com sua visão de criar um estilo de vida digital. E ele estava certo. As vendas foram fenomenais e superaram as vendas de computadores da empresa. A Apple lucrava, enquanto todas as outras empresas de tecnologia sofriam reveses. Na primavera de 2002, já entregara mais de 10 milhões de unidades. Ao final de 2005, a Apple detinha 75% do mercado mundial de tocadores de música digital. A história de Jobs nos traz à mente que liderança, na verdade, é mais arte que ciência. Os princípios da liderança são constantes, mas a aplicação muda a cada líder e a cada situação. Por isso, a intuição é necessária. Sem ela, os líderes ficam vulneráveis. E essa é uma das piores coisas que podem acontecer a um líder. Se você quer liderar por muito tempo, liderar bem e estar à frente dos outros, precisa obedecer à lei da intuição. Conforme prometi, incluí alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Não queime etapas. Só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões. Considere-as como experiência de aprendizado. Como aplicar a lei da intuição à sua vida? Como você é no que diz respeito a confiar em sua intuição? Você é uma pessoa de fatos ou de sensações? Para ser melhor na lei da intuição, você precisa primeiramente estar disposto a confiar em sua intuição. Comece a trabalhar nas áreas em que você é mais forte. Primeiramente, determine qual é o seu talento natural mais forte. Depois, use esse talento, prestando atenção em seus sentimentos, instintos e intuição. Quando você sabe que algo é certo antes de ter provas? Quando você pode dizer que está ligado? Seus instintos nesse campo já o traíram? Se isso aconteceu, quando e por quê? Descubra sua aptidão para a intuição nos pontos em que é forte, antes de tentar aplicar isso à liderança. Uma das capacidades mais importantes na liderança é ler as pessoas. Como você se classifica nessa área? Você consegue dizer o que os outros sentem? Você consegue sentir quando as pessoas estão aborrecidas, alegres, confusas, com raiva? Você antecipa o que os outros pensam? Se essa não é uma área em que você é forte, então busque melhorá-las. Leia livros sobre relacionamentos. Envolva mais pessoas em conversas. Torne-se um observador de pessoas. Eduque-se para pensar em termos de mobilização de pessoas e utilização de recursos. Pense sobre projetos e metas do momento. Depois imagine como atingi-las. Mas você não deve fazer nenhum trabalho exceto recrutar, fortalecer e motivar os outros. Experimente escrever num cartão e mantê-lo no bolso ou na agenda os seguintes tópicos. Qual é a melhor pessoa para cuidar disso? Quais recursos temos e quais nos ajudarão? Quais são os custos desse projeto? Como posso estimular minha equipe para ter sucesso?